nesse momento. Uma boa tarde, né, a todos e todas, né, que já se encontram conosco, e também aqueles que entrarão aqui nesse primeiro momento, né, essa conferência online que nós organizamos, né. É um prazer realmente receber vocês, estar com vocês, né, nesse início de um ciclo de encontros que eu tive o prazer de organizar com meu colega, amigo, né, Marcel Norberto, né, que está, vamos dizer assim, também conosco aqui na PUC-RS, fazendo atualmente desenvolvendo um projeto de pesquisa de pós-doutorado sobre subjetividade e sexualidade. Nós, então, tivemos essa ideia de desenvolver esse ciclo de encontros que vai, vamos dizer assim, ocorrer ao longo do ano, né? Um encontro a cada mês com professores, professoras, pesquisadores e pesquisadoras que têm uma obra relevante, contundente, não só no Brasil, mas reconhecida também fora do país. E o nosso espírito é muito de justamente convidar esses professores, investigadores, né, a trazerem as questões que eles vêm encontrando, né, no seu horizonte de pesquisa em torno dos temas da subjetividade e da cultura, né, e é com muito prazer, né, que nós vamos ter hoje a presença e a apresentação virtual da professora, pesquisadora e doutora Scarlett Martin, que é, sem dúvida, um dos maiores nomes da filosofia do Brasil e também fora do Brasil, né? Não apenas em relação à obra de Nietzsche, mas também em muitas outras áreas do pensamento, né? Com esse espírito de realmente desenvolver um espaço de discussão, né? De crítica, de pensamento filosófico, que a gente pensou em organizar, né? O ciclo de encontros. Então, é realmente uma satisfação, né, ter todos vocês aqui com a gente, uma grande honra ter a presença da professora doutora Scarlett Martin com a gente, né. Eu vou fazer, então, passar a palavra para o meu colega, Marcel Norberto, para fazer a apresentação da professora Scarlett Martin. Marcel, por favor. Bom, boa tarde a todos, um prazer reencontrar pessoas muito queridas, muito bem-vindos a todos que estão aqui pela primeira vez. É um prazer enorme fazer parte desse projeto que tem como o princípio, como o Fábio disse, uma reflexão aguda sobre a nossa contemporaneidade, e uma honra e uma felicidade imensa ter como palestra de abertura do nosso ciclo de encontros internacional a professora Scarlett Martin, que, como todos vocês sabem, professora titular da USP, uma figura fundamental no pensamento filosófico brasileiro, na parte acadêmica, na formação de filosofia, um nome incontornável e fundamental nos estudos nietzschianos, né? Certamente devemos ao trabalho e ao pensamento da professora Scarlett Martin o rigor e a preponderância de Nietzsche nos estudos brasileiros, né? Também criadora do GEM, né? Grupo de estudos nietzschianos, com o trabalho fundamental também de criadora por exemplo, dos cadernos Nietzsche, que se constituíram um caderno fundamental, né, para a academia. Também muito importante os trabalhos da coleção fundada pela professora Scarlett Martin também, Sendas e Veredas, autora também de um livro que me parece incontornável, uma autobiografia intelectual, A Irrecusável Busca de Sentido, onde a professora Scarlett Martin dedica algumas lindas e importantes páginas a Sartre, né, o qual sempre dedica pouco espaço que a gente entende, né? Sabemos que é um traço comum da personalidade nietzschiana, os ciúmes, né? Então Nietzsche, nesse caso, restringe um pouco,
autora de dezenas de livros, e nesse caso não é uma referência alegórica, né? São realmente mais de 20 livros publicados, e um dos mais recentes se trata justamente de Nietzsche e as mulheres. Professora Scarlett, um prazer, uma honra, passa a palavra para a senhora. Muito obrigado. Boa tarde. A minha primeiríssima palavra é de agradecimento ao professor Marcelo Norberto e ao professor Fábio Leite de Castro por este convite, pelo convite de participar deste ciclo de encontros, convite esse que muito me honra e muito me alegra. Ao professor Marcelo, eu agradeço também a apresentação muitíssimo generosa da sua parte, e queria ainda felicitá-los pela organização deste ciclo de conferências com um tema tão instigante, como eu dizia, não é? Tão importante e que, sem dúvida, merece toda a reflexão. Peço apenas que aguardem um momento para eu poder me localizar naquilo que eu pretendo, no que diz respeito ao texto que eu pretendo submeter agora à apreciação de vocês. Trata-se de niilismos, a marca do nosso tempo. Nos últimos anos, testemunhamos no Brasil, mas também na Europa e nos Estados Unidos, acontecimentos que, embora passíveis de distintos enquadramentos e abordagens, apresentam elementos em comum, em particular uma certa dose de nonsense. Atos de mero vandalismo, gestos de violência gratuita, atitudes destrutivas e até autodestrutivas ocorrem todos os dias, gerando desassossego e perplexidade. A primeira reação que provocam, ao lado da indignação, é a de imputar-lhes a pecha de niilista. Não há dúvida de que, em nossos tempos, o uso excessivo do termo niilismo acabou por banalizá-lo. Mas também é certo que a interrogação sobre o niilismo se fez cada vez mais presente. Já na primeira metade do século XX, Heidegger julga que, com a frase "Deus está morto", Nietzsche deu nome ao destino de 20 séculos da história ocidental. Concebendo essa história como o advir e o desdobrar-se do niilismo, no seu entender, o autor de Zaratustra acreditou que esse processo atingiu o seu ponto de culminância com a total ausência de sentido provocada pelo esboroamento dos valores transcendentes. E Heidegger interpreta a afirmação nietzschiana de que o deserto cresce, ai daquele que oculta desertos, interpreta essa afirmação como prova de que Nietzsche reconheceu que a devastação seria maior que a destruição e mais nefasta que o extermínio. Hannah Arendt, por sua vez, toma o nazismo e o stalinismo, sistemas totalitários, como exemplos de uma dominação total que nem o despotismo, nem a tirania, nem mesmo a ditadura permitem conceitualizar. Uma espécie de mal radical, o niilismo caracterizaria situações em que a humanidade se vê confrontada com o nada. Situações tais como a experiência dos judeus nos campos de concentração ou dos japoneses vítimas da bomba de hidrogênio em Hiroshima e Nagasaki. E numa conferência proferida em 1941, Léo Strauss vê o nazismo como uma espécie,
como a espécie mais vulgar de um movimento de opinião mais amplo, então em voga na Alemanha, movimento esse que rejeita os princípios da civilização enquanto tal. Mais recentemente, Deleuze e Guattari percebem o fascismo como, nas palavras deles, um niilismo realizado. Ao contrário do totalitarismo, que por ser uma questão de Estado é conservador por excelência, o fascismo aparece como uma máquina de guerra, que só tem por objetivo a guerra, substituindo a mutação pela destruição. Por outro lado, Gianni Vattimo entende que, em nosso tempo, não se pode mais permitir um embasamento ontológico, nem se tem mais como ultrapassar a ideia da técnica. Mas esse tempo do niilismo permite instaurar uma atitude filosófica capaz de desenvolver uma forma de racionalidade não fundacional. Nos últimos 15 anos, passa a ser corrente relacionar o niilismo com o terrorismo. Nihilistas, os pilotos do 11 de setembro de 2001, implodem a si mesmos. Homens e mulheres na Palestina transformam-se em bombas humanas. No amplo espectro, não cessam de proliferar os livros publicados que têm por tema o niilismo. Ensaios de caráter jornalístico ou literário e trabalhos de ordem teológica a isso se dedicam. Presentes também se acham obras panorâmicas ou ainda textos acadêmicos de qualidade duvidosa. E à questão do niilismo ainda se consagram estudos de filosofia do direito ou de filosofia política e até mesmo escritos que tratam de questões relativas à ética da biotecnologia. Em suma, tornou-se inevitável tomar consciência do desastre crescente do século XX, da violência e desumanização extremas que mascaram esse século e que estão a marcar este nosso século de 2021. Em seu livro A Conversa Infinita, Maurice Blanchot sublinha a dificuldade de se interpretar a palavra niilismo. Trata-se de um termo que não é suficiente para carregar tudo o que ele indica. Cito: talvez o que se esquiva sob essa palavra e escapa a toda apreensão direta, escreve Blanchot, tem a sua essência nesse movimento de esquivar-se. De fato, como fixar o sentido de um termo cujo horizonte imediato nega todo sentido ao real? Irredutível a uma definição, niilismo evoca um pensamento sem fundo, radicalmente negador, que, para além da dúvida, proclama a recusa total. Alude a um certo sentimento, a uma atmosfera afetiva. Com o declínio da crença em Deus, aumenta o desprazer da vida, porque se desconfia de todo sentido atribuído ao sofrimento e, por conseguinte, à própria existência. Se, do ponto de vista psicológico, o termo niilismo remete a uma Stimmung, a uma disposição afetiva, da perspectiva sociológica, ele indica um fenômeno cultural ou uma atividade em que o absurdo tem lugar preponderante. Uma das primeiras ocorrências do vocábulo nihilista data dos dicionários da época da Revolução Francesa. Em 1801, o Dicionário de Neologismos de Louis-Sébastien Mercier atesta, cito, nihilista ou nadista, quem não acredita em nada. As duas últimas palavras, nihilista e nadista, que começam a ser usadas praticamente ao mesmo tempo, designam pessoas cujas atitudes e opiniões são vistas como desprovidas de valor. Nessa mesma época, Goethe põe na boca de Mefistófeles: seria melhor que nada existisse, pois tudo que existe é digno de ser destruído.
A frase, que tanto pode ganhar as cores da indignação, quanto do lamento, ou mesmo da indiferença, ecoará de diferentes maneiras no decorrer do século XIX. Niilismo será, então, uma palavra que terá usos variados junto a escritores russos, ensaístas franceses, filósofos alemães. Pseudo-inventor do termo, em seu livro Pais e Filhos, de 1862, Turgenev coloca um dos seus personagens nesta situação, nihilista. E o personagem diz, personagem que é Nikolai Petrovich, nihilista vem do latim nihil, até onde posso ver. A palavra deve significar um homem que não aceita nada. E mais adiante, ele tenta esclarecer. Nihilista é um homem que não se curva perante nenhuma autoridade, que não acredita em nenhum princípio, qualquer que seja a reverência que esse princípio possa ensejar. Fim de citação. A Turgenev juntam-se Tolstói e Dostoiévski. Tema central da literatura russa entre 1860 e 1880, o niilismo se faz presente em Crime e Castigo e Memórias do Subterrâneo de Dostoiévski, com as figuras de Raskolnikov e Ivan Karamazov, aparece em Ana Karenina e Guerra e Paz de Tolstói, com as personagens de Levi e Pierre Bezoov, e surge em Pais e Filhos de Turgenev, com Bazarov. Na Rússia czarista, tanto da parte dos liberais quanto dos conservadores, torna-se habitual empregar o adjetivo nihilista para desqualificar os anarquistas revolucionários que lançavam mão de meios terroristas para combater o despotismo dos governantes. Por outro lado, na França, nos escritos de psicologia contemporânea, Paul Bourget caracteriza o niilismo como, cito, uma mortal fadiga de viver, uma morna percepção da vacuidade de todo esforço. Identificando o niilismo como a grande doença europeia, cujos sintomas se acham nas obras de Baudelaire, Flaubert, Renan, Goncourt, Paul Bourget o apresenta não tanto como uma doutrina, mas como uma maneira de estar no mundo. Mais tarde, Spengler verá o niilismo como um processo de declínio do Ocidente, e na conclusão do seu livro O Homem e a Técnica, obra, aliás, com tons claramente nietzschianos, depois de expor uma visão catastrofista, acreditando ser irreversível a decadência europeia, ele se contentará em conclamar a uma atitude heróica marcada por um certo romantismo. Mas niilismo é também um desses temas que conheceram invejável fortuna na história cultural do século XX. Na literatura não há como omitir os nomes de Cioran, Beckett, Artaud, Camus, todos, de uma maneira ou de outra, acabam por se haver com o niilismo. Nas artes plásticas, Egon Schiele e Oskar Kokoschka retratam corpos agonizantes. Gustav Klimt expõe rostos torturados. Dubuffet recusa o pensamento ocidental, viciado pelo seu apetite de coerência. Miró queima telas e molduras antes de apresentar os restos carbonizados ao público. Tinguely concebe máquinas inúteis e absurdas que se autodestroem. Com o passar do tempo, associa-se o niilismo ao platonismo, ao dualismo, ao idealismo, e de igual modo à história, à ciência, à técnica. Ele surge acoplado à modernidade, ao humanismo e às luzes. Aparece ligado ao socialismo e ao comunismo e também às chamadas sociedades de controle.
estabelecem-se diversas tipologias, de sorte a distinguir o niilismo incompleto e o acabado, o ativo e o passivo ou reativo, o prático e o teórico, o clássico e o estático, o radical e o suicida, o russo e o alemão, o niilismo de destruição e o de extinção, e até mesmo o niilismo solar e o lunar. Hoje há quem considere o niilismo intrínseco à natureza humana, uma vez que o ser humano tem necessariamente de deparar-se com o nada, já que a morte é a única certeza de que ele pode dispor. Há ainda quem encare o niilismo como um elemento da cultura, acreditando que só se pode explicar a sua emergência se levar em conta que o ser humano, coagido a adotar a divisa socrática de bem conhecer para bem agir, viu a obediência incondicional a esse imperativo conduzi-lo à suspensão do juízo ou à negação de toda certeza. Ou então, há ainda quem entenda o niilismo como signo, ao mesmo tempo, do colapso da ordem social externa e do declínio espiritual interno. Também há quem julgue que o niilismo é uma das partes constitutivas da modernidade, pois não há como deixar de constatar que somos vítimas de um excesso de conhecimento. Ou então quem acredite que o niilismo não emerge da crise da razão, e sim do privilégio da vontade. Há quem sustente que, na longa história do niilismo europeu, o século XVIII constitui um momento privilegiado, na medida em que a fé nos valores morais do cristianismo, que até então era incondicional, começa a vacilar com os ataques às ciências naturais. Há quem defenda que o niilismo surge com a vitória do romantismo sobre o projeto moderno, ou quem advogue a tese de que ele se acha diretamente ligado ao fim da metafísica e por isso mesmo há que se recuperá-la ou fundá-la em outras bases, de modo a promover um retorno ao humanismo. E há quem espere, do tempo presente, uma confirmação quase ingênua do niilismo. Talvez, por isso, ele mantenha, histórica, política e literariamente, todo o seu vigor. Do ponto de vista filosófico, deve-se ao alemão Jacob uma das primeiras considerações acerca do niilismo. Aliás, ao que consta, Jacob é um dos primeiros a empregar o termo. Num ensaio de 1780, intitulado Idealismo e Niilismo, ele argumenta que a filosofia kantiana, tal como exposta em particular na Crítica da Razão Pura, leva a perceber o sujeito humano como tudo e o resto do mundo como nada. E na conhecida carta a Fichte, de março de 1799, Jacob estende a sua crítica ao idealismo que então dominava o pensamento alemão, sustentando que, se levada às últimas consequências, a afirmação fichtiana da razão humana como a única fonte de conhecimento deveria conduzir a um subjetivismo. Essa teoria constitui, ao ver de Jacob, ou de Jacob, um idealismo que não merece nome melhor do que niilismo. Lançada com intuito polêmico, a palavra foi assim retomada pelo escritor alemão Jean Paul, escritor alemão que recorre a este pseudônimo francês. E Jean Paul, que a esta palavra recorreu em 1804 para caracterizar os poetas que não mais observavam as regras da poesia e se deixavam levar por um egoísmo arbitrário. Incapazes de apreciar os valores poéticos, eles faziam um trabalho nihilista. Para Jacob, para Jean Paul, tratava-se de um conceito puramente teórico. Se Jacob o aplicava à filosofia, Jean Paul o empregava para a poesia. Com Nietzsche,
Na segunda metade do século XIX, o niilismo se converte no mais sinistro dos hóspedes. Nosso filósofo, que se pretendia sismógrafo, dedica-se a registrar as ínfimas oscilações do espírito em que o futuro se anuncia, fazendo ver o avanço inexorável da devastação. Se Nietzsche toma o termo niilismo de empréstimo a Paul Bourget, depois de ler os ensaios de psicologia contemporânea, acaba por empregá-lo em sua obra em diferentes acepções. Cabe aqui apontar 3 delas. Primeira, niilismo. Traço essencial da nossa cultura, o dualismo de mundos, foi invenção do pensar metafísico e fabulação da religião cristã. Com Sócrates, teve início a ruptura da unidade entre physis e logos, e a filosofia converteu-se, antes de tudo, em antropologia. Com o judaísmo, houve o despovoamento de um mundo que estava cheio de deuses, e a religião tornou-se, acima de tudo, para usar uma palavra de Nietzsche, um monótono teísmo. Desvalorizando este mundo em nome de um outro que seria essencial, imutável e eterno, nossa civilização socrático-judaico-cristã é nihilista desde a base. Segunda acepção é o niilismo suicida. Com a falência do cristianismo, é enquanto doutrina e crença que o niilismo se propaga. Ele vem substituir o sentido que a interpretação cristã do mundo havia dado à existência humana pela total ausência de sentido. Ele vem substituir o ideal ascético pelo grande cansaço, pelo tédium vitae. É a morte em vida que prega esse niilismo suicida. Paralisante, seu veneno atinge todos os domínios, até o do conhecimento. Nihilistas são os contemplativos que separam teoria e prática, que renunciam a criar valores, que abdicam de legislar. Em decorrência da morte de Deus e da consequente supressão do solo, a partir do qual os valores instituídos foram engendrados, instaura-se o vazio. Terceira e última acepção, niilismo radical. Se a derrocada do dualismo de metafísico acarreta a sensação de que nada tem sentido, é preciso então fazer ver que a concepção metafísica não é a única interpretação do mundo. Se a ruína do cristianismo traz como consequência o sentimento de que tudo é em vão, trata-se agora de mostrar que a religião cristã é só mais uma interpretação da existência. Perniciosa, ela inventou a vida depois da morte para justificar esta vida. Nefasta, fabricou o reino de Deus para legitimar avaliações humanas. Na tentativa de negar este mundo em que nos achamos, aqui e agora, procurou estabelecer a existência de outro mundo essencial, imutável, eterno. Durante séculos, fez dele a sede e a origem dos valores. É urgente, pois, suprimir o além e voltar-se para a terra. É premente entender que eterna é esta vida, tal como a vivemos aqui e agora. O niilismo que Nietzsche constata em sua época consistiria na total ausência de sentido, provocada pelo esboroamento dos valores transcendentes. O niilismo radical que ele antecipa teria, antes de tudo, de fazer a crítica do fundamento mesmo desses valores. A travessia do niilismo deve levar, pois, a uma superação. Ela tem de desembocar num gesto afirmativo. Condição indispensável para realizar o projeto de transvaloração de todos os valores, a afirmação dionisíaca do mundo implica, a um só tempo, a doutrina do eterno retorno do mesmo e a noção de amor fati.
É bem verdade que nos últimos tempos continua a crescer a importância que se confere ao pensamento nietzschiano. Mas isto não se deve apenas aos que se deixam atrair pelo seu caráter contestador. Deve-se também aos que, julgando-o nihilista, esperam ver ratificado o próprio nihilismo. No entanto, é difícil contestar a Nietzsche o mérito de, a partir da análise filosófica dos sintomas do nihilismo, chegar a um prognóstico tão acertado quanto ao seu alcance e iminência. Se, por um lado, Nietzsche não conseguiu levar a bom termo a travessia do nihilismo e promover a transvaloração de todos os valores, operando uma reviravolta, uma revolução na nossa civilização nihilista, por outro, ele bem soube antever os efeitos desastrosos do nihilismo suicida. Pluralidade de abordagens e pontos de vista para tratar do nihilismo, multiplicidade de aspectos e tipos que nele se detectam, diversidade de sentidos e acepções que se atribui ao termo. Este mapeamento revela que o nihilismo, tanto aquele de que se fala, quanto aquele que se testemunha, não tem nem pode reduzir-se a um único rosto. Nihilismos sísmicos, porém, são outra coisa. Pretendo sustentar que eles não constituem mais um tipo ou aspecto do nihilismo, tal como foi visto até então, e menos ainda mais uma acepção ou sentido em que o termo foi empregado. Meu objetivo aqui é o de propor um novo conceito para refletir sobre uma nova condição, aquela em que nos encontramos hoje. De modo geral, o nihilismo de que se fala no século XIX, no correr do século XX e neste nosso século XXI, o nihilismo de que se fala e que se testemunha, mascara-se com valores positivos: a raça, o sangue, o solo, a religião. Ele ameaça quando parece tranquilizar, e nunca ameaça de maneira perigosa quando o faz de modo explícito. Sua astúcia secreta consiste em propor um desafio imediato, como se fosse possível ao oponente derrotá-lo desde que o enfrentasse de peito aberto. Tanto é que, quando associado, por exemplo, ao nazismo, o nihilismo não se revelou através daquilo que esse movimento teve de claramente negativo, mas através dos valores positivos que o nazismo parecia promover: a raça ariana, o sangue puro, a pátria alemã. Pois não era como destruidor que se mostrava o nacional-socialismo. Destruidores eram os seus opositores, os marxistas, os homossexuais, os judeus. Era assim que o nazismo os apresentava. Raciocínio similar, embora, a meu ver, com conotações éticas e politicamente distintas, pode se aplicar nos dias de hoje ao terrorismo. Pois, ao lançarem-se contra as torres do World Trade Center em Nova York, os pilotos do 11 de setembro de 2001 se acham convencidos de que encarnam valores distintos dos da civilização ocidental. E, ao se converterem em bombas humanas como último recurso contra a ocupação de suas terras, homens e mulheres na Palestina também estão certos de que defendem valores positivos. Tudo leva a crer que o nihilismo não está mais à nossa porta. Ele adentrou a nossa casa e adonou-se do nosso lar. Mas na passagem do moderno ao pós-moderno, não se tem apenas a radicalização da questão do nihilismo para o pensamento e para a existência. Agora é a hora e a vez dos nihilismos
sísmicos. E aqui o plural se impõe. Antes de mais nada, niilismos sísmicos vem indicar que não se está diante de um pensamento que se justaporia a outros, ou de uma doutrina que se apresentaria como a completude de doutrinas anteriores. Em suma, não se trata de mais um tipo de niilismo que se acrescentaria às extensas e variadas tipologias existentes. Pois o niilismo de que se falou e que se testemunhou no século XIX, no século XX, não é mais apropriado para pensar a sociedade do século XXI. O niilismo não tem mais as cores sombrias do final do século XIX, nem do século XX. Ele não procede mais, diria Jean Baudrillard, de uma Weltanschauung, de uma visão de mundo da decadência, nem de uma radicalidade metafísica nascida da morte de Deus e de todas as consequências que é preciso extrair dela. O niilismo é hoje o da transparência. Tomando experiências individuais e coletivas enquanto sintomas, é possível diagnosticar o mal-estar dos tempos atuais. Esse mal-estar reside, num primeiro momento, na compulsiva exaltação do presente, que traz em seu bojo uma sensação determinante de precariedade. Este eterno presente enfatiza a impossibilidade do passado, assim como a impossibilidade do futuro. Mas a permanente mudança, em vez de significar apoteose ou apocalipse, aparece como regra banal da nossa sociedade. Niilismos sísmicos revelam, pois, patologias que teriam por causa primeira a destruição de inteiras visões de mundo, de ideários e sistemas de valores. Destruição essa que não visa substituir ou alterar o antigo pelo novo. Melhor ainda, que não objetiva qualquer sorte de transformação, mesmo porque suprime todo antes e todo depois. De caráter planetário, niilismos sísmicos apresentam-se como formas individuais e coletivas de se pôr no mundo, formas essas em que predomina o impulso de aniquilá-lo, aparentemente sem razão nem porquê. Implicam, pois, um complexo de aspectos e de fatores, tanto de indivíduos quanto de grupos, aspectos e fatores de ordem psíquica, sociocultural, política, moral, estética, em suma, de ordem histórica. Mas, em face dos niilismos sísmicos, não há como recorrer às estratégias clássicas. Oposição, resistência, revolução, todas essas estratégias de nós conhecidas contam com um início e um fim. Quando se pensa um niilismo como decadência, perda ou luto, é preciso necessariamente supor um tempo anterior a ele, marcado por valores bem estabelecidos, e supor é preciso necessariamente supor um tempo anterior a ele, marcado por valores bem estabelecidos, plenitude ou vida, e supor um tempo a ele posterior, que se espera dar-se em forma de restauração, retorno ou recomeço. Tanto é que, ao anunciar a morte de Deus, Nietzsche se põe a falar de um acontecimento de origem distante, cujas repercussões só então começavam a se fazer sentir. Mas o ser sempre teve por gêmeo o nada. E se o ser sempre teve por gêmeo o nada, Nietzsche preconiza o término do niilismo de tal forma que atravessá-lo não levaria a restabelecer o ser, esse ídolo lógico e gramatical que se fossiliza enquanto princípio abstrato, imutável e eterno, e sim, a travessia do niilismo levaria a afirmar o vir a ser. Niilismos sísmicos, no entanto, não admitem exterioridade ou limite. Eles determinam as condições de uma temporalidade sem começo nem fim,
no seio da qual se desenrola o tempo presente, e passam a comandar a história para lhe dar um sentido, o sentido do não sentido, ou melhor, para lhe impor uma completa ausência de sentido. Tanto é que não só se presencia a negação de toda pretensa ordem de sentido, como a destruição da autoconsciência do indivíduo capaz de produzir qualquer sentido. Com a modernidade romperam-se os fios que ligavam o indivíduo ao cosmos. Com a pós-modernidade cortam-se os laços que unem o homem ao homem, o ser humano ao ser humano. Nem fios, nem laços, nem ligações. A chamada nova ordem mundial encarna o lema hobbesiano do Homo hominem lupus est. O homem é o lobo do homem. Nos dias atuais, já não se pensa mais no ser humano como alguém com determinada inserção social, partidário de determinadas correntes de ideias, defensor de certas crenças e convicções. Passa-se a ver o ser humano, em sua singularidade, como alguém que desempenha múltiplos papéis na família e na sociedade. Com isso, ele perde a consistência. Os bens deixam de ser pensados como produtos dotados de valor de uso, passam a valer pela imagem que a eles aparece associada. Com isso, o mundo deixa de ser um referente. Esvaziados, sujeito e objeto transformam-se. Enquanto o objeto se converte em simulacro, o sujeito torna-se consumidor. Analisando em seus diversos aspectos a sociedade de consumo, Jean Baudrillard faz ver, de um lado, que os objetos não são mais oferecidos um a um, mas apresentados como parte de uma rede de signos, e, de outro lado, que o consumidor não busca mais um objeto em sua utilidade específica, mas procura um conjunto de objetos na sua significação total. Nesse contexto, cabe à publicidade impor aos objetos uma visão coerente, coletiva, como a de um todo quase indissociável, que faz deles uma cadeia de significantes, impelindo o consumidor a uma série de motivações cada vez mais complexas. Assim é que a tecnologia publicitária, em sua expansão, invade o imaginário social. Naomi Klein bem mostra que, em meados da década de 1980, surge a ideia de que as corporações de sucesso não devem fabricar produtos e sim marcas. Não devem produzir coisas e sim imagens de suas marcas. Uma vez que os consumidores parecem não acreditar realmente que exista grande diferença entre os produtos, compete às marcas estabelecer laços emocionais com quem as adquire. Assim é que a IBM não lida com computadores, mas com soluções para um mundo pequeno. A Swatch não tem relação com relógios, mas com o conceito de tempo. A Levi's não vende jeans, mas um estilo de vida. Exacerbadas, as imagens levam a que se esqueça que elas remetem a objetos, produtos da atividade humana e regidos, em princípio, pela lei do valor de troca. Cúmplices da lógica do consumo, tais procedimentos visam a conjurar a realidade através dos signos do real, a conjurar a história através dos signos da mudança. Exorcizar o real torna-se condição indispensável para atingir a felicidade. E para fazer da felicidade o veículo do mito igualitário, passa-se a concebê-la como algo mensurável. Mensurável. Transfere-se dessa maneira o princípio democrático da igualdade de capacidades, responsabilidades, oportunidades sociais, enfim, da igualdade da felicidade, no sentido pleno do termo, para a igualdade em face dos objetos que se adquirem. E estes
imagens de objetos, nada mais são do que signos do sucesso social. Em suma, a igualdade formal de direitos converte-se em igualização consumidora. Com isso, porém, não se reduz a desigualdade. Por um lado, o poder aquisitivo determina a escolha e a compra dos objetos. Por outro, nem todos os consumidores dominam a rede dos signos. Mas, segundo a lógica social do consumo, não é tanto a apropriação individual do valor de uso dos bens que importa, mas a produção e manipulação dos signos sociais. Se consumimos bens, é porque nos distinguem, remetendo-nos ao nosso grupo social enquanto referência ideal ou dele nos demarcando por referência a um grupo de estatuto superior. Socialmente estruturado, o campo do consumo exibe bens que transitam das elites para outras camadas sociais. A esses bens, todos terão acesso, quando mais nada significarem para uns poucos. Ao mesmo tempo, diferença positiva e negativa, os signos distintivos remetem indefinidamente a outros signos, levando os consumidores a uma insatisfação permanente. É por esse viés que se transfere a desigualdade. É através dele que se preserva a distância. Fomentando a diferença de status, nossa sociedade promove o ressentimento. Coube a Nietzsche diagnosticar, por vez primeira, a maneira de pensar, agir e sentir dos ressentidos. Com lucidez, ele fez ver que os ressentidos só conseguem afirmar-se negando aqueles a quem não se podem igualar. Negação e oposição, essa é a lógica da moral do ressentimento. Ódio e desejo de vingança são as palavras-chave para compreender essa lógica. É a diferença que causa o ódio, ou melhor, é a recusa da diferença que o engendra. Incapaz de aniquilar o mais forte, o homem do ressentimento quer vingar-se, mas não podendo fazê-lo, imagina o momento em que sua ira se exercerá impiedosa e implacável. Inventa a ocasião em que lhe será finalmente permitida a desforra. É da própria impotência que nasce e se alimenta o seu desejo de vingança. É por isso que ressentimento nem mesmo é sinônimo de reação. Justamente por ser impotente para reagir, ao fraco só resta ressentir. Partindo da análise empreendida por Nietzsche, Max Scheler examinou o ressentimento a partir de outra ótica, ampliando seu alcance e abrangência. Entendeu que se trata, cito Max Scheler, de um autoenvenenamento psicológico que tem causas e efeitos bem determinados. Consiste numa disposição psicológica, diríamos, que por um recalque sistemático produz certas emoções e sentimentos como o ódio e a maldade, o ciúme e a inveja, a raiva e a maledicência. Inerentes à condição humana, ao serem recalcados sistematicamente, eles tendem a provocar uma deformação mais ou menos permanente do sentido dos valores e da faculdade de julgar. Opondo-se tanto à hostilidade quanto à amizade, o desejo de vingança constitui a mais importante fonte do ressentimento. Ao ver-se ofendido, o indivíduo torna-se rancoroso e busca vingar-se, querendo assim restabelecer o seu valor. Não logrando equiparar-se ao seu ofensor, sente-se impotente e então se ressente. Também a inveja, o ciúme e a raiva ocasionam o ressentimento. Ao sentir-se desgostoso por não possuir o que o outro possui, o indivíduo esforça-se por obter o que deseja. Não sendo bem-sucedido em seus esforços, sente-se impotente e então se ressente. Em suma, é sempre de uma certa disposição a comparar-se com o outro que surge o ressentimento.
Da perspectiva das relações sociais, quanto maior a distância entre a condição jurídica dos diversos grupos, condição essa dada pelo sistema político ou pela tradição, e quanto maior o seu poder real, maior será o ressentimento. O mesmo não ocorrerá, segundo Max Scheler, num sistema social nitidamente diferenciado, numa sociedade de castas, ou numa democracia que, tanto social quanto politicamente, tendesse à igualdade de riquezas. Ora, numa sociedade como a nossa, que se organiza justamente em torno da competição, e esta competição é tanto maior quanto mais indeterminado for o campo de ação das comparações, cada um tem o direito de julgar que vale tanto quanto qualquer outro, mas não tem como possuir o mesmo valor. E o ressentimento se alastra na medida mesma em que o nivelamento promovido pelo consumo aprofunda a desigualdade. Nietzsche bem mostrou que, por ressentimento, nossa civilização socrático-judaico-cristã inventou o mundo da metafísica e da religião, revelando-se assim nihilista desde a base. Cabe agora fazer ver que, levando o ressentimento ao seu clímax, nossa sociedade converte os indivíduos em consumidores, mostrando-se nihilista em sua própria condição. Mas não se trata aqui do mesmo conceito, pois, ao instaurar uma insatisfação permanente, nossa sociedade enseja a compulsiva exaltação do presente e promove uma sensação determinante de precariedade. Das profundezas do espírito da época, não é o ceticismo ou a desconfiança que surgem, mas sim a raiva, a frustração de estar excluído do jogo do consumo. Levado num movimento inexorável, o ser humano acaba por sentir que vida e morte se esvaziaram de sentido. Melhor ainda, a elas não tem como nem por que atribuir sentido. O ser humano não hesita em destruir a si mesmo e a tudo aquilo que o cerca. Em meio a nihilismos sísmicos, ele se acha. No seu bojo, ele se encontra. Sem alteridade, nem alternativa, sem a nostalgia de um antes, nem a esperança de um depois. Pela atenção, meu muitíssimo obrigada. Muito obrigado, professora Scarlett Martel, pela brilhante, belíssima exposição, né, que muito nos honra realmente, né, nos nossos encontros aqui organizados por mim e pelo professor Marcelo sobre subjetividade e cultura, né, trazendo para nós, primeiro, uma leitura profunda, rica, com várias exemplificações sobre o niilismo, digamos assim, em perspectivas que têm início no século XIX, em vários contextos, né, tanto da filosofia quanto da literatura, das artes, né, trazendo muitos e riquíssimos exemplos, e depois apresentando a nós esse conceito original, essa ideia original, né, de niilismos sísmicos, né, que nos ajuda a decifrar um pouco mais, a diagnosticar algo do nosso tempo que vem se apresentando, né, nas últimas décadas, especialmente no nosso século, né? Então, realmente, muito, muito obrigado. A gente já tem algumas questões, né? Eu vou começar lendo uma questão que foi colocada pelo Luiz Antônio Pereira, né? Antes de colocar a minha própria, do Marcelo, a gente vai, evidentemente, dar preferência para aqueles que colocaram já algumas questões. E então o Luiz nos diz aqui, né, nos coloca boa tarde, né, inicialmente, primeiramente agradeço, né, a brilhante palestra da professora doutora Scarlett Martel no livro Niilismo, Criação, Aniquilamento, Nietzsche e a Filosofia dos Extremos. Ademir Luiz Araldi apresenta a distinção entre niilismo passivo e niilismo ativo, budismo asiático e budismo europeu. Ele pergunta se a senhora poderia abordar um pouco mais
esse tema, né, sobre essas formas de niilismo, né, e formas de budismos. Então, essa seria uma primeira questão aqui do nosso público, né, para qual nós damos, evidentemente, a preferência. Muitíssimo obrigada, Luiz Antônio, pela sua questão. Eu gostaria de dizer que foi uma felicidade orientar o Clademir na sua tese de doutoramento, que ele fez comigo no Departamento de Filosofia da USP. E outra felicidade foi, na verdade, publicar esta tese, justamente ao livro a que você se referiu, na nossa coleção, é a coleção Sendas e Veredas, do nosso grupo de pesquisa, que é o GEM, Grupo de Estudos Nietzsche. Sim, niilismo ativo e niilismo passivo. Eu diria, na verdade, que essa distinção entre niilismo ativo e niilismo passivo, ela aparece, sobretudo, nos textos de Deleuze. Nos textos de Deleuze, neste livro, Nietzsche e a Filosofia, e a distinção é feita porque Deleuze parte, na verdade, de uma distinção entre forças ativas e forças reativas. Não é exatamente a leitura que eu faço. No meu entender, e eu já escrevi a esse respeito, publiquei tanto no Brasil quanto na França, na verdade, no meu entender, em Nietzsche nós não podemos falar em forças ativas e forças reativas. As forças, elas agem e resistem tanto quanto elas podem. E isto num fluxo permanente. Então, as forças, na verdade, elas são ativas e reativas ao mesmo tempo. Elas estão agindo em relação a certas forças e estão reagindo em relação a outras. Dizer que há forças ativas e forças reativas é dizer que há forças ativas e forças reativas em si. Então, de uma certa maneira, nós estamos reintroduzindo a metafísica num pensamento, que é o pensamento nietzschiano, que sempre procurou combater o pensar metafísico, sempre procurou combater a própria metafísica. E a partir dessa distinção entre as forças que Deleuze faz, ele é levado também a distinguir entre vontade de potência afirmadora e vontade de potência negadora, mas seguindo a mesma lógica, digamos assim. Eu não vou adentrar por aí, porque, na verdade, se trata da mesma lógica, e, a partir daí, Deleuze chega à ideia de niilismo ativo e niilismo passivo. Enfim, em Nietzsche eu não consigo ver um niilismo ativo e um niilismo passivo. Eu vejo diferentes acepções do termo niilismo, aquelas que eu trouxe, por exemplo, 3 aqui, na verdade. Não é? E agora, no que diz respeito ao budismo asiático e budismo europeu, aí sim eu acredito que há uma distinção. Nós podemos pensar da seguinte maneira: o budismo asiático, na verdade, Nietzsche vai escrever acerca do budismo no Anticristo, que é um dos seus últimos textos, é um texto de 1888, né? E aqui Nietzsche está preocupado com as leis, o estabelecimento de um sistema de castas. Isto, na verdade, tem mais a ver com o hinduísmo do que com o budismo, as leis de Manu, etc. E, em relação a esse sistema de castas, ele está inteiramente de acordo. Nós podemos dizer que, desse ponto de vista, enfim, traduzindo em outros termos a questão, nós podemos dizer que, do ponto de vista da política, Nietzsche segue a República de Platão. Então, há os filósofos, os combatentes e os artesãos. Ok. Quanto ao budismo europeu, aqui se trata de um outro sentido dado ao termo, e que diz respeito, sim, ao niilismo, porque se trata justamente da supressão, não é? Da supressão de valores que possam, de alguma maneira, conduzir o ser humano, pelo menos não os mesmos valores. O budismo europeu, de uma certa maneira, não, enfim, não os valores
que Nietzsche gostaria de fundar, pensar, etc. Enfim, não é esses, não diz respeito à tarefa legisladora de Nietzsche, né? Dos valores correntes. Então, nós podemos associar o budismo europeu à ideia de decadência que Nietzsche julga encontrar na sociedade europeia da sua época. Muito obrigado, professora Scarlett. A gente tem mais questões, né? Então, eu e o professor Marcelo vamos, né, sempre deixando para depois as nossas questões, dando preferência para os comentários e questões feitas pelo público, né? O Bruno comenta aqui, primeiro, saúde a todos, boa tarde a todos. No final de Um Mundo como Vontade de Representação, Schopenhauer termina sua magnífica obra usando a expressão nada. Gostaria de saber qual foi o impacto causado e as possíveis interpretações após este final, um tanto quanto sombrio de Schopenhauer, além das influências posteriores do autor no que diz respeito ao niilismo. Ele agradece, de repente a gente já pode ler uma próxima, né, porque talvez possa respondê-las também. Uma pergunta do Lucas, aqui envolvendo daí um outro campo, né, teórico, em direção de Sartre. Será que poderia comentar se há uma relação entre o pensamento de má fé, né, o conceito de má fé de Sartre e o niilismo? Né? Vamos ficar por enquanto com essas duas. Nós temos mais questões, mas de repente vamos aqui fazer uma pausa para a professora responder. Bem, nós sabemos que Nietzsche, em particular nos textos de juventude, sentiu-se muito permeável às ideias de Schopenhauer, igualmente às ideias de Wagner. Mas eu tenho a impressão de que a maneira pela qual Nietzsche entende o niilismo não se relaciona necessariamente com a filosofia schopenhaueriana. Eu tenho a impressão de que, na verdade, se nós fôssemos buscar, digamos assim, antecedentes teóricos na história da filosofia, eu diria que ele estaria mais próximo da própria crítica que o Jacobi, que eu trouxe aqui, fez à filosofia kantiana, né? Então, na verdade, ele está muito mais próximo dessa crítica. Por quê? Porque, no fim das contas, o que interessa para Nietzsche é que não há um mundo numênico, não há um mundo da coisa em si. O que nós temos é só um mundo fenomênico. E, então, a partir daí, toda teoria que vai procurar trazer também um mundo numênico, trazer também algo transcendente, é nihilista. Por essa razão que a civilização ocidental, a nossa civilização socrático-judaica cristã, não é? Passando por Platão, com o dualismo de mundos, dualismo esse que vai ser, sem dúvida, reforçado e fortalecido com o cristianismo, tanto que no prefácio Para Além de Bem e Mal, Nietzsche dirá que o cristianismo nada mais é do que o platonismo para o povo. Muito bem, aí nós temos, sim, uma civilização nihilista porque está postulando um outro mundo, essencial, imutável e eterno. É claro que eu não estou identificando o platonismo e a filosofia kantiana, nós sabemos que não se trata da mesma coisa. Em Kant nós temos lá a distinção entre conhecer e pensar. Eu não vou adentrar por aí, mas de toda forma nós temos a figura, enfim, ao numênico, a coisa em si, em Kant. Então, eu tenho a impressão de que seria muito mais no interior desta crítica ou desta tradição que Nietzsche se colocaria para pensar o niilismo e não diretamente associado a Schopenhauer, mesmo porque em Schopenhauer nós podemos dizer que nós temos uma filosofia imanentista. Quanto à relação entre a ideia de má fé em Sartre e o niilismo, eu teria de pensar muito a respeito, mas diante dos meus colegas Fábio e o Marcelo, né, cujas publicações eu acompanho já há um bom tempo, eu prefiro que eles respondam à questão. Obrigado, professora. Mas nós temos mais questões depois, podemos voltar a esse ponto, evidentemente.
Temos a questão do Elton, né? O querido Elton, que faz essa questão. Ele agradece, então, muito obrigado pela fala, professora Mato. Né? Minha questão não está muito bem formulada, mas gostaria que comentasse a respeito de uma possível relação entre a ausência de valores, tanto das coisas, na questão das marcas, por exemplo, e uma crise de valores transhistórica, uma crise das subjetividades presentificadas, sem passado, plastificada, digamos assim, que podemos ver num fascismo suicidário, um culto de morte, de aniquilação, destruição das próprias instituições que vemos tão intensamente atualmente. Muito obrigada, Elton, pela sua pergunta. Sim, uma pergunta bastante instigante, na verdade, não é? Sim, eu tenho a impressão de que há uma transformação da própria noção de subjetividade no momento em que nós estamos vivendo, né? Enfim, na nossa sociedade. Há uma transformação porque, se nós pensarmos que nós deixamos, que nós nos convertemos agora em seres humanos que desempenham diferentes papéis na família, na sociedade, seres humanos que são consumidores, etc., etc., o que nós dissemos aqui. Então, na verdade, temos de nos haver com uma outra noção de sujeito ou de subjetividade, né? E esta nova noção é uma noção que já traz problemas em si mesma, porque como trabalhar conceitualmente com aquilo que não se inscreve na história? Porque sequer temos história, não é? Se pensarmos dessa perspectiva, os niilismos sísmicos, como nós trouxemos aqui, que não tem um passado, não há um tempo anterior a ele, e não apontam para um futuro, para um tempo posterior a ele, se não temos nada que nos precede, nem nada a que possamos visar, né? Então estamos enredados neste nosso presente, é uma compulsiva exaltação do presente, e dessa perspectiva temos dificuldades conceituais. E, no meu entender, eu penso também que, na verdade, para usar uma palavra um tanto complicada, gasta, que é a palavra identidade, talvez fosse melhor subjetividade mesmo, porque a identidade nos leva sempre para o conceito moderno de sujeito, e eu acho que não é disso que se trata aqui, não é? Mas, enfim, eu acho que só se constrói, agora eu estou sendo Foucaultiana talvez demais, só se constrói a subjetividade se nós tivermos história. Sem história não se constrói a subjetividade. Daí o impasse em que nos achamos, realmente. Sim, mas havia uma outra questão junto com esta. Se puder voltar, por gentileza, Fábio, a questão anterior, assim recupero. A questão que foi formulada, que eu formulei agora, do Elton. Só não estou conseguindo pelo chat. Sim. Sim, aqui está. Sim, então eu penso exatamente isso. Agora, eu tenho a impressão que muitos aspectos daquilo que nós conversamos aqui, enfim, deste texto que eu procurei trazer, eles podem ser aplicados, digamos assim, ao momento que nós estamos vivendo desde meados da década passada, desde 2013, eu diria. Nós podemos aplicar muito disso a este momento para tentar analisar, tentar verificar, né, se é plausível ou não. Eu deixo como um convite aos mais jovens, enfim, não é? Mas é um trabalho que poderia ser feito, eu acho que deve ser feito. Pensar este nosso momento do ponto de vista filosófico. Eu acho que muito tem se pensado do ponto de vista histórico, sociológico, político, mas do ponto de vista filosófico, não é? Este mal radical, como dizia Hannah Arendt, eu acho que ainda não foi suficientemente, ou sequer começou, não sei bem, a ser decifrado.
Muito obrigado, professor. A gente vai, quem sabe, vamos ler mais algumas questões que foram formuladas, primeiro pelo Sérgio Ferreira, né? Nietzsche inicia e conclui a terceira dissertação da genealogia da moral com a frase: o homem preferirá ainda querer o nada a nada querer. Podemos pensar o nada querer como um niilismo sísmico e diante dele seria melhor nada querer? Isso é uma questão, então, formulada pelo Sérgio Ferreira. E, de repente, já vamos ler mais uma, ou, de repente... Não, por favor, enfim, porque senão eu perco o fio da Claro, meada, claro. Fábio. Obrigada pela compreensão. Então, na verdade, sim, eu concordo, Sérgio, concordo perfeitamente com o que você disse. É essa total indiferença que sequer se reconhece como diferença, como indiferença, né? Uma total indiferença que sequer se reconhece enquanto tal, porque para se reconhecer enquanto tal é necessário ter um distanciamento e uma reflexão crítica acerca do próprio pensamento e da própria atitude. Como não há espaço para isso, então é o nada querer. Obrigado, professora. Tem uma outra questão do Edmilson Marinho, né, que também saúda, né? Boa tarde. No livro Nietzsche e as Mulheres, a professora Scarlett afirma que o ódio, o desejo de vingança seriam as palavras-chave para compreender o ressentimento. Gostaria que ela comentasse um pouco mais sobre a ideia do ressentimento. Muito obrigada, Edmilson. Eu não estou certa que tenha sido no Nietzsche as mulheres, mas, na verdade, eu confesso, Edmilson, que eu não me lembro mais das coisas que eu escrevo. É verdade. Com o passar do tempo, isso acaba acontecendo, né? Mas também, como me lembro de uma frase que escrevi há muito tempo atrás, que é preciso desfazer-se do feito para continuar a fazer-se, então é um bom sinal, né? Então é preciso desfazer-se do que foi feito para continuar a fazer-se. Bem, a ideia de ressentimento é mais ou menos esta, nós vamos encontrar no 10º parágrafo da primeira dissertação da genealogia da moral, lá ela está claramente exposta, e nós vamos encontrar, de um lado, a moral dos fortes, dos senhores, dos nobres, são sinônimos, né? E, de outro lado, a moral dos fracos, dos fracos, dos escravos, dos ressentidos, também tomemos aqui como sinônimos. Então, a ideia é que os fortes... Na verdade, precisamos trazer um tanto quadro histórico. Nietzsche está pensando na aristocracia guerreira dos tempos homéricos. Então, guerreiros, naquela ocasião, são aqueles capazes da luta, e os que são incapazes de lutar, evidentemente, não são guerreiros, né? Portanto, são os fracos, no caso. Então, o fraco, ele não consegue, ele não tem condições de enfrentar o forte. Ele não pode reagir. E justamente essa impossibilidade se volta contra ele mesmo e ele passa a ressentir. Assim se produz o ressentimento. E os ressentidos, eles vão procurar ir à desforra, chegar a uma vingança imaginária, justamente através da religião. E então se dá a passagem da aristocracia guerreira para a predominância sacerdotal. É isso que nós vamos encontrar lá no 10º parágrafo da primeira dissertação da genealogia da moral. Mas, no meu entender, esses fortes e fracos, eu tenho a impressão de que nós podemos usar o próprio ressentimento numa outra chave, num outro registro, para pensar a nossa sociedade. E isso da seguinte maneira: ressentido não é aquele que não tem acesso aos bens de consumo. O ressentido é aquele que tem acesso aos bens de consumo, sim, mas que não quer que outros venham a ter acesso aos mesmos bens.
Como é possível que ela tenha comprado uma geladeira? Como é possível que ele tenha comprado um carro? Isso não é admissível. Por quê? Porque, na verdade, geladeira, automóvel e outras coisas mais, jet ski, o que quer que seja, o que quer que queiram, não é? São signos distintivos de um certo status social. Se eles forem também com a família para o Guarujá, eu tenho de mudar de praia. Isto aqui eu estou pensando a partir do Baudrillard, sem dúvida, sociedade de consumo, e estou trazendo para a nossa conversa também a ideia de ressentimento, num outro sentido. A ideia de ressentimento tão bem, não é, estabelecida por Nietzsche, mas para pensar um novo uso da ideia de ressentimento, para pensar a nossa própria sociedade. E qual é a desforra? A desforra é manifestar-se contra as políticas sociais. Essa é a desforra. Bom, estou encantado aqui ouvindo a professora Scarlett, essa resposta maravilhosa, realmente. Eu estou só pensando aqui, professora, também pelo tempo, né, não só da conferência, mas das perguntas, se vamos ter o tempo de colocar todas, mas acredito que já estamos nos encaminhando, né, para os nossos últimos minutos, né, também sabemos dos seus compromissos, enfim, mas acredito que podemos ainda, pelo menos uma questão, né, podemos ainda, quem sabe, ler, e com isso encerramos, não sei como é que a senhora entende, se está bem assim, né? Sim, está bem. Eu vou procurar ser, enfim, ser um pouco mais sucinta nas minhas respostas também. Mas está muito bom, muito obrigado, né, pela sua generosidade. Isso. A questão da Renata Magri, né? Professora Scarlett, obrigado, então, pela conferência, por lançar luzes para a pertinência do tema. Eu vou aproveitar que a senhora indicou em sua fala a relação entre arte e niilismo. Gostaria de perguntar, poderíamos ler a arte moderna como campo no qual se revela o niilismo, e, nesse sentido, o niilismo ser uma perspectiva interpretativa de modernidade, contemporaneidade, que fricciona a concepção de modernismo como apenas progressismo? Essa é uma questão envolvendo mais o campo da estética. Renata, muito obrigada pela sua pergunta. Na verdade, eu não teria condições de responder à sua questão, porque nós teríamos de, antes de mais nada, nos entendermos sobre o que compreendemos por arte moderna, e aí é todo um universo para falarmos a esse respeito, não é? E, enfim, e também sobre o que entendemos acerca do modernismo. Eu acho que nós vamos ter vários sentidos até do termo modernismo, né? No Brasil mesmo, nós temos pelo menos 3 momentos diferentes do modernismo. Modernismo nas artes plásticas, na Semana de 22, depois com o Grupo Santa Helena, na década de 1930, por fim, o modernismo na arquitetura, com a criação de Brasília. Então, eu tenho a impressão de que, de modo geral, seria difícil nós tratarmos desta relação entre arte moderna, ou modernismo e niilismo. De toda forma, muito obrigada pelo seu interesse. Bom, vamos colocar uma última questão, então, do Rodrigo Lin, né? O terrorismo suicida teria uma característica niilista como reação aos niilismos ou aos dogmatismos, ou aos dois? Rodrigo, obrigada pela sua questão, mas terrorismo suicida eu não cheguei a falar, eu falei em niilismo suicida, e isso nós encontramos muito especificamente em Zaratustra, na figura do adivinho, e assim falava Zaratustra, não é? Agora, o terrorismo, se nós pensarmos nos atos terroristas, e os exemplos que eu trouxe aqui foram os ataques de 11 de setembro de 2001 em Nova York e as bombas humanas, né, na Palestina. Bem, esse terrorismo suicida, não sei se
nós precisamos também distinguir aí o que nós vamos entender por terrorismo especificamente, né? Bom, mas se entendermos por terrorismo atos políticos de caráter violento, inclusive que aconteceram entre nós recentemente, né? Então, podemos dizer que são nihilistas, não há dúvida. Porque não se trata de atribuir nenhum sentido a coisa alguma. Era o que eu teria a dizer, de forma muito rápida. Bom, muito obrigado, professora Scarlett Martin, por essa tarde de hoje estar conosco, né, iniciando o nosso grupo de encontros com essa palestra magnífica de abertura, realmente brindando, né, a todos nós uma reflexão, um pensamento vivo, né, uma filosofia que se mostra viva, né, especialmente aqui então trazendo uma questão fundamental como essa, uma questão central para o diagnóstico, né, do nosso tempo. É uma leitura, né, como vocês puderam ver, original, né, e com a qual nós realmente nos sentimos muito honrados, né, escutá-la aqui, né, também da sua generosidade em responder todas as questões, né, de forma brilhante, né. Muito obrigado, professora. Antes de passar a palavra, eu queria também passar a palavra ao professor Marcelo Norberto, que é o meu parceiro, meu amigo, professor, que está comigo nesse projeto, né, de subjetividade e cultura, né, e tem me ajudado, né, em conjunto nós temos trabalhado muito nisso, né, e também queria fazer um agradecimento a todos que estiveram aqui conosco, a todos e todas, colegas, alunos, alunas, professores, né, alguns do campus Adriano, vamos dizer assim, que estão aí também, agradeço a presença de todos e todas. Marcelo, te passo a palavra. Bom, agradecer também a todos, agradecer profundamente a professora Scarlett. Vamos ter ainda a publicação no YouTube da parte da palestra, que ela vai ser fundamental, porque, como típico da professora Scarlett, a fala e os textos dela são sempre muito generosos e gentis, e por trás disso, além de ter uma generosidade de sempre um belo panorama teórico, histórico sobre o tema, né, sempre produz uma reflexão que ela vem de acréscimo, né? Então, a partir da fala de hoje, nós que já tivemos a oportunidade de ler o texto antes da organização, então já é de uma segunda vez um cenário profundamente desesperador quanto ao nosso tempo, mas uma tarefa de uma urgência também muito grande, né? Acho que isso nos incita a pensar, refletir e a trabalhar sobre isso. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado, professora. Vou passar a palavra. E quem está perguntando, sim, o projeto todo será publicado em livro, que provavelmente sai no começo do ano que vem, né? Então vai ter essa publicação. Professora, deixo as últimas palavras com a senhora. A minha primeira palavra foi de agradecimento, a minha última também será. Agradeço muitíssimo ao professor Marcelo, ao professor Fábio, por essa hospitalidade, pela generosidade dessa hospitalidade, de me darem aqui a oportunidade de trazer algo do que eu penso, porque, na verdade, eu acredito que toda experiência ela deixa de ter sentido se ela não for compartilhada. Então, muitíssimo obrigada. E, mais uma vez, as minhas felicitações por este evento. Muito obrigada. Uma boa tarde.